Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio, sejam muito bem-vindos ao canal de Resenhas dos Perdidos no Tempo, onde a gente bate papo sobre quadrinhos, RPG e assuntos relacionados. Então se liga aí que hoje a nossa conversa, o nosso bate-papo vai ser sobre um cenário de RPG que eu acho muito interessante, muito bacana, muito rico para explorar, que é o Deadlands, né? O cenário de Savage Worlds, que a gente até já comentou um pouquinho aqui no canal. Deixa eu mostrar rapidinho aqui, a gente já fez o unboxing da caixa do Deadlands, tá? Então se você marcou bobeira aí, não viu, quer ver o conteúdo dessa caixa todinha, eu vou deixar aqui no card o nosso unboxing, porque hoje a gente vai falar especificamente do livro básico aqui do Deadlands, tá? Como eu falei, é um cenário muito rico, muito interessante, então eu vou tentar espremer aqui a essência ou separar alguns tópicos que dão aquela ideia geral de como é que funciona a coisa, ou quais são os pontos mais interessantes ou principais para vocês entenderem a pegada do cenário, beleza? Mas olha só, antes de a gente começar a mergulhar aqui no cenário propriamente dito, eu acho que vale a pena a gente mencionar algumas curiosidades. O Deadlands, ele é um cenário que ele mistura ali história alternativa e oeste estranho. O que é história alternativa? É um mundo parecido com o nosso, claro, já dá pra sacar um pouquinho, né, que é do Velho Oeste, lógico. Mas assim, em algum ponto a história daquele mundo divergiu da nossa. Né? Por exemplo, a Guerra Civil Americana durou mais tempo e tal. Tem alguns paralelos que eles fazem com a história para mostrar o quão esse mundo é diferente do nosso. E além disso, além de ser uma linha de tempo divergente, vamos chamar assim, ele tem a questão do sobrenatural. E essa mistura do Velho Oeste com o sobrenatural é um gênero conhecido como Oeste Estranho, que a gente também já comentou no canal do Dois Perdidos, fizemos um apanhado geral sobre o que é o Oeste Estranho, então vou deixar aqui a sugestão também para quem quiser conferir. Mas o Deadlands, especificamente, ele é um cenário que surgiu em 1996, tá? Então ele já tem aí um bom tempo de estrada, já tivemos algumas edições do Deadlands, né? Essa aqui, por exemplo, é a mais recente, é de 2020, já adaptada para o Savage Worlds edição Aventura, mas uma coisa que é interessante de mencionar aqui é que cada uma dessas edições novas do Deadlands foi avançando o cenário de alguma forma, tá? Foi colocando novos elementos, foi, de fato, enxertando, e o cenário foi caminhando, tanto que o ano padrão aqui é 1884. E assim, só pra gente fechar a questão das nossas curiosidades, o Deadlands, ele é considerado o cenário que deu origem ao Savage Worlds, porque foi o primeiro jogo do Shane Lacey, né? Shane Lacey Hensley, que é o autor aqui do jogo, e a partir do Deadlands, a partir daquela primeira edição do Deadlands, ele foi refinando as regras ali, alterando, modificando e tal, e a partir disso surgiu o sistema genérico Savage Worlds, né, com uma porrada de fãs aí no mundo inteiro, inclusive no Brasil, enfim. Então, o Deadlands é considerado o cenário original. E também é um jogo que ganhou diversos prêmios aí ao longo dos anos, prêmio de regras, prêmio de design, prêmio de uma porrada de coisa, gerou um monte de spin-offs, né, vamos dizer assim, tem card game, tem board game, tem versão pro D20, tem versão pro GURPS. Então, assim, é um cenário especificamente que caiu no gosto da galera, né? E vale a pena conhecer. Então, é só para vocês terem uma ideia do que eu vou tentar condensar aqui e mostrar para vocês o que o Deadlands tem de fato de tão interessante. Então deixa eu começar a mostrar um pouquinho do livro para vocês. Quem já está familiarizado com Savage Worlds sabe que geralmente os livros eles são divididos, e na minha opinião bem divididos, entre a questão das regras, né, a parte das regras. Temos vários capítulos dedicados a regras, penduricalhos, né, sei lá, vantagens, equipamentos e tal, um monte de coisinhas para você montar o seu personagem. É um sistema genérico, né, então ele vai lidar aí com muitas características e te dá muitas opções para montar personagens os mais diversos possíveis, né. Mas ele também tem vários capítulos dedicados à ambientação, né, ao lore do cenário e tal, e aqui no Deadlands não é diferente. A gente vai ter, claro, diversos capítulos dedicados para essa parte das regras, mas também capítulos bastante interessantes para você entender como é que é a ambientação, como é a vida nesse cenário aí do Velho Oeste, do Oeste Estranho aqui do Deadlands, né, e tal. Então, assim, só para vocês terem uma pequena ideia, eu vou mostrar aqui um pouquinho do livro para vocês, ó. Aliás, tá um livro bem bonito, na minha opinião, tá? Tem aí cerca de 230 páginas, mais ou menos. Olha, tem um mapinha aqui de uma costa, né, dos Estados Unidos, e aqui no final a gente vai ter o outro lado, né, um pedaço do outro lado, enfim. Não é exatamente a mesma divisão dos Estados Unidos que a gente conhece, né? Aquela questão da história alternativa, tem diversas coisas que já aconteceram que modificaram um pouquinho, né, esse mapa. Mas aqui, olha, no início, logo, no segundo capítulo, ele já vai falar um pouquinho de como você vai criar o seu personagem, né? O seu herói, sua heroína. Então, só para dar uma ideia para vocês, sugestões aqui que ele dá de conceitos para você usar aqui no Deadlands, né? Você vai ter caçador de recompensas, o mestre do Ki, né, que é aquele arquétipo que a gente vê, né, do oriental que tá vagando ali pelo Velho Oeste e tal, já apareceu isso em filmes, em séries, enfim. O desertor, o andarilho, o explorador, o vigarista, o mascate. O mascate é interessante porque aqui no Deadlands, apesar do nome
sugerir aquele mercador e tudo mais, eles são o substituto dos magos aqui. Então ele é aquele personagem meio sombrio e tal, meio que anda pelos dois lados, né, da lei, vamos dizer assim, e ele tem um pé no sobrenatural também, então é bem interessante. Os imigrantes, xamãs indígenas, guerreiros indígenas, cientista louco. O Deadlands é um cenário que ele mistura também uma questão de uma tecnologia um pouco mais avançada do que a gente tinha, né? E essa tecnologia, ela se deve a algo chamado Rocha Fantasma, que eu vou comentar um pouquinho mais pra frente nesse vídeo. Mas assim, só pra vocês terem essa ideia, que tem essa pegada também das engenhocas, das invenções, tipo sei lá, um vapor punk, não sei se eu posso chamar dessa forma, mas um nível de tecnologia mais avançado do que a gente tem na realidade desse período histórico, e o combustível para tudo isso é a tal da Rocha Fantasma, que a gente já vai comentar. A gente tem, claro, fora da lei, o garimpeiro, o soldado, enfim, diversas possibilidades para você criar aí os seus personagens. E assim, isso tudo vai deixando o cenário cada vez mais rico e mais diverso. Olha só, por exemplo aqui, a questão que eu estava falando da tecnologia, olha essa ilustração aqui, né? Então, quem curte essa pegada aí de engenhocas e tudo mais, e de aparelhos estranhos, veículos esquisitos, armas, né, avançadas para o período, tem essa parte também, e torna cada vez mais as possibilidades, abre um leque de possibilidades cada vez maior para você atender a diversos tipos de público, né? A galera que gosta mais desse lado de ficar montando engenhoca, a galera que gosta mais da aventura. O Savage Worlds, de uma maneira geral, ele é um sistema que é voltado para ação e para aventura, para aquele negócio mesmo de filme de sessão da tarde, de explosão, tiro, porrada e bomba e tal. Mas, claro, se você quiser, você pode ali dar uma adaptada para contar um outro tipo de história. Mas o cenário, ele te dá todas as regras, todas as ferramentas para você fazer um jogo de fato de ação frenética. Entrando um pouquinho agora naquela parte de dar uma visão geral do cenário para vocês, o que a gente tem para comentar sobre o Deadlands? Algumas figuras centrais desse cenário são chamados algozes. O que seriam esses algozes? Seriam, na verdade, criaturas cósmicas, malignas, entidades, alguma coisa assim, que, na verdade, quando eles adentraram o nosso mundo, eles assumiram uma forma, ou formas, melhor dizendo, dos 4 cavaleiros do Apocalipse, né? Então, você vai ter aí morte, guerra, peste, fome, vagando pelo mundo. Mas, na verdade, não são exatamente as entidades, sei lá, do Apocalipse bíblico, vamos chamar assim. São essas criaturas cósmicas que assumiram essas identidades, essas formas, quando elas conseguiram entrar no nosso mundo. E qual é o lance deles? Eles estão aqui, mas eles não têm uma liberdade total de ação ainda. Eles precisam escapar completamente do mundo espiritual. E como é que vai acontecer isso, né? Esse mundo espiritual, onde eles estão aprisionados, é o que os indígenas, que os povos indígenas chamam de campos de caça. Então essas criaturas estavam lá aprisionadas desde sempre, né? E viviam, melhor dizendo, nesse mundo. E quando elas descobrem o nosso, opa, esse aqui é interessante, a gente quer passar para lá e dominar essa outra dimensão, vamos chamar assim. Só que para que eles consigam fazer isso e tenham um pleno controle de tudo que existe aqui no nosso mundo, eles precisam terraformar. É isso mesmo, eles fizeram uma brincadeira ali com aquela terraformar, né? Que a gente costuma ver em obras de ficção científica. Né? E o que seria esse terrorformar? Eles precisam inundar a Terra com energia mágica negativa, mágica, mística, enfim. Especialmente o medo. Então, trocando em miúdos, é necessário você elevar o nível de medo da população, o nível de corrupção da Terra e tudo mais, para que esses algozes consigam exercer os seus poderes completamente aqui e dominar o mundo aqui do Deadlands. E o que dá poder para essas criaturas, né? Como é que eles conseguem fazer essa terrorformação aqui? Eles conseguem espalhar, né, pequenas porções de medo e conseguem libertar algumas outras criaturas menos poderosas que eles no nosso mundo, na Terra. Então essas criaturas têm essa missão de elevar o nível de medo, provocando destruição, provocando corrupção dos humanos, né? De todo tipo que você possa imaginar. Você pode ter aquela questão de você ficar tentando ali e instigando o lado negativo das pessoas. Você tem aquele terror puro e simples, aquela criatura que sai ali promovendo uma matança. Enfim, diversas possibilidades existem aqui no cenário. E o lance, ao conseguir espalhar esse terror e medo, é justamente conseguir deixar o ambiente da Terra mais próximo de um ambiente favorável para esses algozes. Para vocês terem uma ideia, eu vou ler um trechinho aqui do livro. Olha só o que ele diz aqui. Os cavaleiros, os 4 cavaleiros do Apocalipse, né, que são esses algozes, dão poder aos monstros, humanos e outros, para que eles possam aterrorizar a condenação viva de todos os outros. Mas é um equilíbrio cuidadoso. Se os monstros se tornassem banais, a humanidade se uniria e lutaria contra eles. É por isso que eles se escondem nas sombras, na fronteira do desconhecido. De lá, eles corroem a nossa vontade e boa natureza e nos fazem odiar e desconfiar de tudo à nossa volta. Ou seja, não é também aquele cenário de terror desenfreado, de bicho para tudo que é lado. Eles existem, eles estão aí, mas eles têm esse modus operandi mais
low profile, vamos dizer assim, que é justamente para não acontecer isso que o livro coloca aqui. Se fosse uma guerra declarada, provavelmente, né, a humanidade se uniria e venceria ou não, enfim. Mas o detalhe é que o modus operandi deles é justamente esse, é de tentar ali, por trás dos panos, ir terror formando, né, o mundo. Claro, existem aqueles monstros descarados ali e tal, mas de uma maneira geral, as pessoas são supersticiosas, elas desconfiam ali que tem alguma coisa sobrenatural, que tem alguma coisa esquisita, mas também ninguém quer dar muito o braço a torcer. É mais ou menos essa a pegada no cenário ali, a visão dos habitantes, né, desse mundo. Agora, falando especificamente da tal da Rocha Fantasma, que eu já mencionei antes aqui no vídeo, o que é isso? A Rocha Fantasma também deriva dos tais dos algozes lá. É uma criação deles, né? Porque como é que funciona o negócio? Eu acabei de falar que eles conseguem libertar criaturas mais fracas que eles desses campos de caça para eles entrarem aqui e irem terrorformando o mundo. Só que, qual é o objetivo deles? É corromper os humanos. Então, quando esses humanos corrompidos morrem, né, eles vão para essa dimensão dos algozes. Os que são mais poderosos, eles conseguem se transformar em outras criaturas para soltar no mundo. Mas aqueles mais fracos, eles vão se tornar a tal da Rocha Fantasma. Ou seja, a Rocha Fantasma nada mais é do que um pedaço mesmo de rocha, né, de metal, sei lá, que tem almas aprisionadas ali. Essas almas corrompidas mais fracas. Tanto que quando a rocha fantasma queima, né, ela é um combustível, né, e foram encontrados diversos usos para ela, mas quando ela queima, ela emite um som como se fosse um grito, né, como se fosse pessoas gritando ou alguém gritando, enfim. O livro ele não dá muitos detalhes quanto a isso, mas você, narrador, vai criar aí a sua versão da rocha fantasma, mas o essencial é isso, ela emite uma espécie de grito quando ela está queimando, que é justamente o grito dessas almas que estão aprisionadas aí. Então, no cenário, a rocha fantasma ela foi descoberta em 1868, né, e hoje em dia, na atualidade do cenário, melhor dizendo, o maior local onde a rocha fantasma é encontrada, são aqui, não sei se vai dar para perceber, olha, aqui na Califórnia houve um terremoto que gerou vários canais aqui, um labirinto de canais. Então isso, nessa região, por conta desse terremoto e tudo mais, surgiram vários veios de rocha fantasma. Então, claro, existem em outros pontos do cenário, mas a concentração maior é ali na Califórnia. Então, e isso é um combustível que, olha só, eu falei que é 1868, o cenário já está em 1884, salvo engano. Então, já é um tipo de combustível altamente difundido, né, e já criou-se uma dependência dele. Então, podemos chegar à conclusão de que, aos poucos, o plano dos algozes está dando resultado. Vou só mostrar aqui para vocês uma ilustração, olha, um pouquinho aqui, só para vocês terem uma ideia de uma mina de rocha fantasma e tudo. Então, assim, tem várias coisas. Tem, por exemplo, a febre da rocha fantasma, né? Uma exposição prolongada a esse minério maldito, tem alguns efeitos colaterais e tal. Enfim, como eu falei, o cenário, ele espalha uma série de possibilidades muito interessantes. Eu tô aqui espremendo só o básico. E seguindo nessa linha, uma figura que eu acho interessante também da gente comentar aqui é o Corvo. Porque, na verdade, o Corvo, ele deu o start do cenário, vamos colocar assim. Quem é esse Corvo? Ele é um xamã cuja tribo foi exterminada, né, em 1763, e aí ele partiu, ele foi o único sobrevivente, né, então ele partiu numa sede de vingança para encontrar uma forma de limpar ali o país, né, a terra deles e tudo mais, e se livrar dos invasores. Então ele passou a ser conhecido como o último filho. Ele inclusive encontrou ao longo do tempo outras pessoas, né, outros sobreviventes como ele, de outras tribos, de outros massacres e tal, e formou um grupo conhecido como os Últimos Filhos, né? E o objetivo dessa galera era justamente se vingar dos invasores europeus, né, e dos ditos colonizadores. Então, eles conseguiram uma forma de prolongar a vida deles e tudo mais, e nessas pesquisas aí, eles acabaram descobrindo uma forma de acessar os tais dos campos de caça, né, onde os algozes estavam ali vivendo, ou estavam aprisionados, alguma coisa assim. Estavam aprisionados, salvo engano, porque tinham outros xamãs, antes do período deles, que haviam se sacrificado, né, e estavam lá em vigília nesses campos de caça para impedir justamente a libertação dos algozes. Quando o grupo dos Últimos Filhos consegue acessar essa dimensão, eles simplesmente matam esses guardiões e libertam os algozes. E o Corvo mata também os outros companheiros dele, né? Então, assim, é aquele tipo de vingança que saiu completamente do controle e a pessoa enlouqueceu e tudo mais. Essa é a figura do Corvo. Então, ele é a mola propulsora, vamos colocar dessa forma, do início do cenário. Porque ele permite que os algozes se libertem, né, e comecem a tentar interferir, comecem a tentar terrorformar o nosso mundo. Eu acho que isso é o básico do básico do básico, né? Para vocês entenderem um pouquinho a ambientação, o cenário. Mas, gente, sério, tem muito mais coisa. Os capítulos que vão explicar o cenário são muito bacanas, são muito bem escritos, já dão um monte de ideias, né? E só pra gente fechar aqui, uma última coisa, um último detalhe que é interessante para compreender o cenário, é o seguinte: o livro trabalha aqui com uma coisa que ele chama de níveis de medo. O que é isso? Dependendo da região, o plano dos algozes está mais avançado ou não.
Ou seja, quanto maior o nível de medo daquela região, mais próximos os algozes estão de conseguir o objetivo deles, né? De terror formação. Então, o livro traz aqui um nível entre 1 e 6 de medo. E ele vai explicar aqui, olha, cada um dos níveis, o que é que funciona, como é que funciona em termos de narrativa, mas em termos de mecânica também tem um detalhe. Se o seu personagem está num nível de medo, por exemplo, a partir do nível 3, ele já começa a ter uma penalidade todas as vezes que ele vai fazer um teste de medo. Então, se ele está ali numa área nível 3, ele já tem menos 1 de penalidade. E se ele está no máximo ali numa área de nível 6, é menos 4 de penalidade. Sendo que o nível 6, eu vou ler um trechinho aqui para vocês, olha, é o pior que pode acontecer. Uma paisagem de pesadelo. Monstros correm descontrolados, rochas parecem crânios e etc e tal. Então, assim, o livro vai trazendo aqui o nível de degradação da paisagem, né? Dependendo do nível de medo. E isso vai ter o reflexo mecânico, né, nessas penalidades que eu acabei de falar. Então, assim, com isso a gente vai encerrando aqui a nossa tentativa, né, de resumir um cenário riquíssimo do Deadlands, tá? Espero que vocês tenham curtido. Quem conhece o cenário, deixa aí as suas informações, né, os seus comentários, o que vocês acharam. Quem não conhece, interessou, ficou bacana, o que vocês acharam aí? Qual foi a impressão que vocês tiveram do cenário, beleza? Quem assistiu até agora, muito obrigado. Deixa aí o seu like também. Não esquece de deixar o comentário pra gente continuar o bate-papo. E a gente se encontra na próxima resenha.